Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Administrativo, preparatório para a OAB, visando a sua aprovação, essa importante fase da sua vida. Eu sei que muita coisa passa pela sua cabeça, várias obrigações aí de estudo, compromissos, enfim, mas eu tenho absoluta certeza que o nosso curso vai ser fundamental aí para a sua aprovação. Se você não me conhece, meu nome é Julian Barros, eu sou professor de Direito Administrativo naturalmente e prometo me esforçar ao máximo visando aí essa nossa meta. Temos alguns dias, temos poucos dias, na verdade, de estudo, porque o tempo passa rápido e eu sugiro que você já organize o seu tempo. Nessa prova da OAB, nessa primeira fase da prova da OAB, galera, presta atenção, porque você precisa saber de tudo um pouquinho. Você precisa ter um conhecimento aberto da profundidade de um oceano. Então não perca muito tempo em cada matéria. Tenha essa observação, tenha esse cuidado, veja de tudo um pouco. Você precisa só acertar, eu sei que eu falo só, mas é um número razoável, você precisa acertar 40 questões na prova, são 50% da prova, então é 50% na verdade, e você tem tudo para passar, Então vamos lá, direito administrativo eu costumo brincar, porque é aquela matéria que na verdade você tem duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades? Normalmente você não gosta. Eu já trabalho com a premissa, eu que já dei várias aulas, vários cursos para a OAB, e eu enfrento também isso muito cara a cara. Eu sei que todo mundo faz aquela carinha assim, né, meio feia quando vem direito administrativo, fica meio receoso. Você teve 2 períodos na faculdade de Direito Administrativo. Então você não gosta. E aí o que eu falo? Você não gosta por 2 motivos. Um, porque você não estudou. Ou outro, porque você não estudou direito. Porque se você parou para estudar Direito Administrativo, se você parou para estudar direitinho, você vai verificar que a minha matéria é tranquila. A minha matéria se repete. A minha matéria é a matéria de um manual. Um manual, onde existe isso, galera? Um manual, e os tópicos processuais são de processo civil e normalmente a banca da OAB, no processo civil e direito administrativo pega muito leve. Os recursos são recursos básicos, as ações são ações tradicionais, então é uma matéria que eu te garanto que daqui a algumas aulas você vai falar, o Julian tinha razão. Essa matéria aí faz sentido, essa matéria aí tem toda uma sistematização relacionada, toda uma sistematização que facilita o seu aprendizado. Então, pode me cobrar isso e vamos em frente, vamos embora e vamos visando aí a sua caneta vermelha. Bom, galera, se você quiser me adicionar nas redes sociais, só botar lá no Facebook Julian Barros, vai estar o perfil 4 ou o perfil 5 e tem lá também a minha página geral Julian Barros. Show? Sejam bem-vindos e aí eu espero que tenhamos um ótimo relacionamento. O que eu separei para falar hoje? O que eu separei para falar hoje para vocês? Eu separei um tópico que ele é muito importante para o funcionamento inteiro da matéria. Um tópico que às vezes, que é muito comum, nem às vezes, é muito comum, os professores de outra matéria também começarem a falar sobre princípios. Agora a gente vai falar sobre princípios do direito administrativo. E por que é importante princípios? Porque você vai estar em ato administrativo, você vai fazer um link com princípios. Você vai estar em intervenção do Estado na propriedade, você vai fazer um link com princípio. Você vai estar em poderes da administração pública, você vai fazer um link com princípio. Então é uma matéria que é importante para o raciocínio. Em termos de prova em si, questão só sobre princípios, a banca da OAB efetivamente não cobrou muito ainda. Se eu não me engano, eu separei umas 4 questões sobre princípios em todos os exames da FGV. Então, são poucas questões de princípios, relacionados assim, expressamente. Mas é importante para o funcionamento. E é óbvio que nem sempre cai o que já foi pedido. Muitas vezes caem tópicos novos, então sugiro a atenção, é uma parte bem legal. Se eu falo princípios da administração pública, todos vocês já sabem, princípios são normas, galera. Princípios são normas que vão impor obrigações e que vão criar direitos. Então é importantíssimo no direito administrativo toda a administração pública, os agentes públicos, observarem esses princípios na medida do possível. É muito importante isso. E quando a gente fala sobre esses princípios,
Nós temos um capítulo na Constituição sobre a administração pública. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. É um capítulozinho que começa no artigo 37. Abra aí a sua Constituição. Abra a Constituição, bota ela aí na sua frente e você vai ver lá, o artigo 37, nós começamos um capítulo da administração pública. E é lógico, depois você não pode confundir a administração pública com os outros poderes. Depois ela vai falar sobre o poder legislativo, depois ela vai falar sobre o poder executivo e depois sobre o poder judiciário. A administração pública é quem realiza função administrativa, na verdade. Mas quais são os princípios do direito administrativo? Sem dúvida alguma, quando a gente começa esse tópico, é importantíssimo você ler os 5 princípios que estão expressos no artigo 37. E a gente tem até uma palavra, né, um processo mnemônico aí que a gente chama para você gravar, né, que é LIMP. Você vai gravar os 5 princípios do direito administrativo lá, os 5 princípios expressos no artigo 37. LIMP, senhores. E aí você vai lembrar de legalidade, vamos falar sobre legalidade. Você vai lembrar de impessoalidade. Você vai lembrar de moralidade. E você vai lembrar de publicidade e eficiência. E se cair nessa prova para vocês, o que eles podem perguntar sobre legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência? Obviamente, galera, toda administração pública precisa respeitar esses princípios. Toda administração pública. Toda administração pública dos estados, membros, do Distrito Federal, dos municípios, da União. Tanto para as suas administrações públicas direta, quanto para as suas administrações públicas indireta. A gente vai falar ainda sobre a administração pública direta e indireta. Então, toda administração pública precisa respeitar esses princípios. E vamos começar pelo esse princípio da legalidade. Princípio da legalidade que você já tem uma certa familiaridade. Por quê? Você fala um pouco sobre legalidade em direito penal, você fala um pouco em legalidade em direito tributário, você fala um pouco de legalidade em direito constitucional, legalidade que também é importante no direito administrativo. Aí você vai falar, por que é importante, Julian, legalidade no direito administrativo? Bom, primeiramente, legalidade foi uma primeira limitação que o Estado se impôs. Um Estado organizado, um Estado que respeita as leis. Já ouviram falar de Estado de direito? Um Estado que respeita as leis? Então, o princípio da legalidade ele vai nascer aí. O Estado não só impondo as leis ao cidadão, como o Estado também respeitando as leis. Isso vai ser importante para a administração pública, porque vai informar que a administração pública, eu vou colocar aqui ó, AP, sempre quando eu falar de ou ditar administração pública, eu vou colocar no quadro, muito comum eu colocar AP. A AP, a administração pública, galera, só pode agir, só tem legitimidade para agir na forma da lei. Quando a lei determinar, naturalmente, ou quando a lei autorizar. Nessa primeira orientação, uma orientação bem simples, a administração pública só pode fazer o que a lei permite. O agente público só pode fazer aquilo que estiver previsto em lei, quando a lei determinar ou quando a lei autorizar. E naturalmente, já aqui, nós conseguimos visualizar que esse princípio da legalidade, eu já afirmei isso, ele vai impor uma limitação para a administração pública, uma restrição. Administração pública, você só pode agir quando a lei autorizar, quando a lei determinar. E, obviamente, que essa restrição vai gerar um ambiente seguro para o cidadão. Se, por exemplo, um agente público, um analista, um técnico, vamos colocar assim, a chegar atrasado ao serviço. Sujeito é servidor público concursado, chegou atrasado ao serviço. Por conta desse atraso, senhores, o que aconteceu? A administração pública abriu um par de conta esse servidor
e demitiu o servidor. Fez uma demissão. Uma demissão ainda sem fornecer, abriu o PAD, mas sem fornecer ampla defesa e contraditório. Obviamente que essa demissão é uma demissão totalmente o quê? Ilegal. Primeiro que é uma sanção desarrazoada e desproporcional. Impor demissão a um simples atraso no serviço. Segundo que no processo administrativo disciplinar é necessário assegurarmos aos interessados ampla defesa e contraditório. A administração pública está agindo para fora da lei, contrária à lei. Esse servidor público, por conta dessa ilegalidade, ele foi prejudicado. Causamos uma lesão a esse servidor público. E ele pode acionar os órgãos de controle. Ele pode ingressar com uma ação no Poder Judiciário. Para o Poder Judiciário fazer um controle de legalidade. Se você, por exemplo, tem uma licença para dirigir que é um ato de poder de polícia, é um ato de consentimento que você tem no Estado para poder realizar essa atividade. E se você, por conta de ter estacionado irregularmente num local, a administração pública faz uma cassação dessa licença. Essa cassação dessa licença é legal? Você está em casa, feliz, no domingo, descansando, chega lá, nas suas correspondências e vem uma carta com aviso de recebimento do Detran informando uma cassação da sua licença para dirigir. Você vai tomar um susto. Aí você vai no Código de Trânsito Brasileiro, essa infração seria uma infração leve, 3 pontos na carteira, sei lá, tô chutando. Nunca poderia levar a cassação de licença. Obviamente que o Detran agiu de forma manifestamente ilegal. Isso vai te dar um ambiente de segurança, porque você pode acionar os órgãos de controle. Se você impõe à administração pública, ao Estado, o limite da lei, para o cidadão nós temos essa segurança. O Estado só pode agir de acordo com a lei. Então essa restrição para a administração pública, ela leva, por outros motivos também, um ambiente de segurança jurídica. Segurança jurídica está diretamente relacionado com legalidade. E, naturalmente, viabiliza controle judicial. É outro princípio. Então, aqui, a legalidade, só essa simples explicação que a administração pública está submetida à lei, que a administração pública só pode agir quando a lei determina, quando a lei autoriza, verificamos uma restrição, uma limitação do Estado. Limitação essa que gera um ambiente de segurança, que gera segurança jurídica para o cidadão, que caso prejudicado pelos atos praticados pelo Estado, pode acionar os órgãos de controle. Dentro dos órgãos de controle, nós temos o famoso, e muito importante para você, controle judicial. O Poder Judiciário pode fazer esse controle. O que eu quero que você faça um link aqui, Aqui eu quero que você faça um link que o Poder Judiciário pode fazer um controle de legalidade sobre a administração pública. Já de cara, falou na minha matéria, obviamente que a gente pode lapidar isso de forma melhor. Mas agora eu quero que você lembre, falou na minha matéria de possibilidades de controle judicial, já sabe. Controle judicial é um controle de legalidade. A administração pública sofre controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Porque se ela agir infringindo a lei, o cidadão pode acionar o Poder Judiciário, que só faz controle de quê? De legalidade sobre a administração pública. Isso vai ser importante porque mais para frente a gente vai afastar um controle de mérito. Bom, essa é a primeira questão de legalidade. A segunda questão que eu vislumbro, possibilidade de ser arguída em prova, também está relacionada com essa restrição. Por quê? Por quê, galera? Porque nós vimos que a administração pública segue a legalidade. E para a administração pública a legalidade gera restrição. Juliano, já tô farto já dessa explicação aí que você deu. Beleza. Mas aí, cuidado, porque nós também podemos exigir legalidade do cidadão. Não quero agora examinar a consequência da legalidade para o cidadão diante da limitação da administração pública. Não.
Uma coisa é a administração pública, está limitada à lei, e isso gera segurança jurídica para o cidadão. O que eu quero dizer é que você sentado aí, eu dando aula, o DJ aqui ó, do meu lado, firme e forte, nós também estamos submetidos à lei. Precisamos cumprir as regras estabelecidas em lei. Só que para o cidadão, a força normativa do princípio da legalidade, ela dá um ideal de liberdade. Para o cidadão, você já passou diversas vezes pelo artigo 5º da Constituição Federal. E você se deparou lá com o artigo 5º, inciso 2. Qual é a redação do artigo 5º, inciso 2? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa senão em virtude de lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa em virtude de lei. Você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E você pode deixar de fazer tudo aquilo que a lei não determina. Para você, legalidade é uma grande liberdade. Grande liberdade. Você pode casar, divorciar, casar, divorciar, casar, divorciar. Você pode nunca casar, né? Viver na esbórnia. Você pode viver em celibato total. Você pode viver com pessoas do mesmo sexo, desenvolver esse tipo de relacionamento para ser feliz. Ainda bem que hoje em dia a gente tem um ideal de liberdade. Você é livre, porque a lei não proíbe. Agora, você não pode ter um casamento formal com 3 mulheres ao mesmo tempo, ou com 3 homens ao mesmo tempo. A lei proíbe. Faça a gente verificar que a legalidade para você é uma liberdade. Você pode fazer tudo até onde a lei não imponha uma proibição. Então, a legalidade para o cidadão é restrição, senhores. Desculpa, é liberdade. Enquanto para a administração pública, legalidade vem a restrição, para o cidadão, a legalidade vai gerar liberdade. Para o cidadão, essa legalidade vai gerar uma liberdade. E aí, como é que pode cair isso? Pode cair uma pegadinha, sim, ele querer, para você, informar que a administração pública respeita a lei. E por ela respeitar a lei, ela é livre para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, ou deixar de fazer tudo aquilo que a lei não determina. Tá certa essa afirmação? Tá errada essa afirmação. Porque isso vai ser legalidade para quem? Para o cidadão. Então, essas são as 2 principais questões aí de legalidade, uma prova objetiva para você da OAB. E a gente sai da legalidade e vamos para a impessoalidade. Impessoalidade. Bom, quando a gente coloca impessoalidade, senhores, se juntarmos o prefixo com o sufixo, se juntarmos o prefixo com o sufixo, é óbvio que você vai virar e vai falar, Juliano, é óbvio, significa que a administração pública, que o agente público não pode agir de forma pessoal. Juliano, tá certo. Mas e aí, galera? O que significa dizer que a administração pública não pode agir de forma pessoal? Isso tem consequências normativas. A força normativa disso, primeiramente, é um critério de isonomia. É um critério de igualdade. A administração pública precisa tratar todos os administrados de forma igual. A administração pública precisa tratar o cidadão com isonomia, com igualdade, com impessoalidade, sem fornecer privilégios injustificados ao cidadão, sem beneficiar um grupo sem fundamento. Por isso, é muito comum em prova ele traçar a efetivação dessa impessoalidade através de concurso público, por exemplo, através de licitação. Concurso público e licitação vão efetivar o princípio da impessoalidade. Vamos dar igualdade de condições para todos aqueles que desejarem contratar com a administração pública ou para todos aqueles que quiserem ser contratados como empregados públicos ou nomeados para cargos públicos. Impessoalidade, um sistema impessoal de contratação de terceiros ou de empregado público e nomeação de servidor. Isonomia também,
que precisa ser examinada de acordo com aspectos formais e de acordo com aspectos materiais. Mas tópico para direito constitucional. Aliás, dá para falar muito sobre isso. E vocês sabem que isonomia formal, naquela velha referência Rui Barbosa, é tratar os iguais igualmente isso é isonomia formal, tratar os iguais igualmente, e isonomia material, os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade. Tem mais do que isso, mas vamos deixar nessa explicação. Isonomia formal, aquele que tiver numa situação fática de igualdade, vai ser tratado igualmente. Isonomia material, aqueles que tiverem numa situação fática de desigualdade, às vezes a lei precisa promover certas ações afirmativas. E nos dois nós temos. No concurso público nós temos isonomia material. Temos cotas. Cotas para portadores de necessidade especial. Cotas, a cota racial, isonomia material. Estou perguntando se você concorda ou não concorda. Estou falando que está correlacionado ao tópico. Licitação, nós também temos uma isonomia material. Nós temos uma ação afirmativa para o pequeno e microempresário, que eu vou falar para vocês lá no processo licitatório. Então, galera, impessoalidade tem um grande comando de isonomia, de igualdade. A segunda forma da gente entender a impessoalidade na hora da prova é em relação ao bem comum. A impessoalidade, ela impõe, na verdade, um dever de finalidade. Olha o princípio da finalidade aqui, ó, dentro de impessoalidade. Qualquer ato administrativo, a função administrativa, as manifestações administrativas têm uma finalidade. Qual é essa finalidade? Satisfação de interesse público. Está correlacionado ao tópico anterior também. Então, todo o ato administrativo, as manifestações do indivíduo, do agente público, a finalidade de políticas públicas, a finalidade da função administrativa em si está relacionada ao interesse público. E qualquer manifestação do agente público para satisfazer interesse pessoal, qualquer manifestação do agente público para satisfazer direitos de terceiros, vai violar o princípio da impessoalidade. O ato vai ser pessoal, porque a finalidade do ato administrativo é a satisfação de interesse público. Ok, Juliano. Correlacionado a essas duas questões, tratar todo mundo com igualdade e ter finalidade, cuidado se cair um artigozinho, que é muito comum em prova de concurso público, que é o artigo 37, parágrafo 1º. Abra aí a sua Constituição. Já está aberta, Juliano. Já falou isso antes? Show! 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Você vai no artigo 37, parágrafo 1º, e ele informa. Ele tem um núcleo, na verdade, protetor de impessoalidade. Ele determina que a publicidade de governo, de obras públicas, os programas de governo, devem ter caráter educativo, informativo e de orientação social. Então, as publicidades de governo, o programa de governo, devem ter caráter educativo, de orientação da coletividade, informativo, proibindo nessa propaganda de governo qualquer indicação de símbolo, nome ou imagem que acarretam a promoção pessoal do agente. Então, se quiser fazer uma publicidade de governo, essa publicidade de contrato, de obra pública, é para educar, para informar, para orientar a coletividade. Nela, nós não podemos ter indicações, referências pessoais do agente. Nela, nós não podemos ter nenhum tipo de símbolo, nome ou imagem para acarretar a promoção pessoal do agente, senão, obviamente, vai violar a impessoalidade. E aí você vai parar e falar, mas Julian,
Julião! De vez em quando eu tô na rua, vem, professor Julião! Eu falei, olha, deve ser parecido, né? Porque o meu é Julian. Ou professor Julian! Opa! Esse cara já até, né, modificou, tá bom também. Mas Julian, isso aqui na minha terra é muito comum. O prefeito da cidade cansa de fazer isso, tá errado. Ele faz obra no coreto da cidade, na ponte, bota lá a obra, o nome do prefeito. Não pode, tá errado. Se tiver um Ministério Público atuante, vai estar na cola desse prefeito, ok? Isso é proibido. Obviamente que a gente sabe que o administrador público, a todo momento, ele tenta utilizar a máquina pública para fazer uma promoção pessoal. Mas essa é uma conduta indevida, essa é uma conduta ilegítima. Beleza, então caiu o 37, parágrafo 1º. Se ele perguntar para você qual o princípio correlacionado a esse dispositivo, você já sabe, princípio da impessoalidade. Última forma de cair em impessoalidade para vocês. A última forma de cair em impessoalidade, a gente vai mudar um pouquinho. Aí vai ser a visão do administrado para a administração pública. Até agora, a gente estava mostrando a administração pública agindo impessoal, sem fornecer privilégios, visando satisfação de interesse público, mas o cidadão, ele também precisa verificar os atos da administração pública como impessoais. Como o cidadão pode verificar os atos da administração pública como impessoais? Porque a manifestação da administração pública vai pelos seus agentes. E quando o cidadão olha um ato praticado por um agente público, ele não pode achar que aquele ato é pessoal do agente. O ato não é pessoal do agente, o ato é da administração pública. A analista lá do TRE lavra uma certidão de quitação das obrigações eleitorais. E expede essa certidão para o cidadão. O cidadão pega essa certidão e vai para casa. Quem expediu a certidão? Foi o analista do TRE? Materialmente foi, mas o ato é do TRE. O ato é da União Federal. O TRE faz parte do Poder Judiciário da União. Quando um delegado de polícia lavra um auto de prisão em flagrante, delegado Joaquim, o criminoso, o preso, o indiciado, não pode achar que o ato formalmente é do delegado Joaquim. O ato é da Polícia Civil. O ato é do Estado da respectiva Polícia Civil. Então, numa última perspectiva, o princípio da impessoalidade impõe, você puxa a seta e escreve, ó, seta, que os atos praticados pelos agentes públicos não devem ser atribuídos diretamente a estes. Os atos praticados pelos agentes públicos não devem ser atribuídos diretamente a estes, vírgula, mas sim a administração pública que os integra. O ato é impessoal, não é dele, é da entidade. Ok, doutores? Isso vai ser importante, por exemplo, em responsabilidade civil, porque regra geral, a gente vai ver uma discussão sobre isso, mas regra geral, eventual dano que o agente cometer a terceiros, na qualidade de agente público, a regra geral é que essa ação não seja direcionada em face dele. Seja direcionada em face de quem? Da entidade. Princípio da impessoalidade. O ato não é pessoal do agente, é do órgão, é da entidade que este integra. Óbvio, isso vai eximir esse agente público de suas responsabilidades? Não. Isso não vai eximir o agente público de suas responsabilidades. Ele tem responsabilidade. Tem responsabilidade penal, tem responsabilidade civil, tem responsabilidade administrativa. Ok, galera. Esse é o princípio da impessoalidade. E vamos seguir. Firmes e fortes. Próximo princípio lá expresso no artigo 37 é o princípio da moralidade. Que beleza! Princípio da moralidade. E a moralidade que a administração pública precisa seguir é a moralidade
administrativa, senhores. Juliano. Mas é isso mesmo. Porque a moralidade da administração pública, a moralidade administrativa, ela é mais ampla do que a moralidade do cidadão comum. Enquanto a moralidade do cidadão comum está correlacionada a bons costumes, moralidade em si tem a ver com os bons costumes. Para a administração pública, a moralidade é maior do que só respeitar os bons costumes. Obviamente que a administração pública também precisa respeitar a moralidade do cidadão, os bons costumes, mas não só a isso irá se limitar. A administração pública precisa respeitar a ética. Mas, Juliano, conversa de bar, né? O cara tá meio doidão lá, tem um filósofo sempre na mesa, começa a dissertar que ética é diferente de moralidade. É sim. Só que a ética está dentro da moralidade administrativa. Moralidade administrativa que exige honestidade de condutas. Conduta precisa ser honesta. Moralidade administrativa que tem a ver com justiça, conduta justa. Moralidade administrativa que tem a ver com a defesa dos princípios gerais. E também tem a ver com probidade. Olha aqui, que belezinha. Defender a moralidade, você já vai fazer um link com probidade. Falar de moralidade administrativa para vocês, vamos correlacionar isso com probidade. E, obviamente, desrespeitar a moralidade administrativa acarreta em improbidade administrativa. Improbidade administrativa, que a gente vai parar para falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Improbidade administrativa que, na verdade, protege moralidade e patrimônio público. E tem uma açãozinha, uma ação coletiva importantíssima da defesa dessa probidade. A ação regulada pela Lei 8429/92. Pode ir lá no seu vadimeco, já sublinha essa lei. Lei 8429/92 estabelece uma ação de improbidade administrativa para proteção de moralidade e para proteção de patrimônio público. Estabelece quem pode cometer improbidade administrativa, a gente vai falar sobre isso. Estabelece condutas improbas e sanções que podemos aplicar a esses agentes improbos. Mas, naturalmente, sobre esse tópico, em improbidade administrativa. Mas falou de moralidade, já sabe, faça um link com o princípio da probidade. Ok, doutores? Show? Show! Essa improbidade, inclusive, a Constituição se preocupou com regras relacionadas à improbidade. Vai lá no artigo 37. Já está aqui parado, na minha frente, Juliano. Vai lá no artigo 37 que você vai verificar que a própria Constituição falou que o agente improbo, independentemente de sanção penal, está submetido a suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento ao erário e indisponibilidade dos bens. Você vai verificar que o próprio Constituinte determinou que a lei deve disciplinar os prazos prescricionais das sanções de improbidade administrativa, ressalvado o ressarcimento ao erário. E aí, mais sobre isso, naturalmente, a gente vai falar sobre a ação de improbidade. Show? Bom, então nesse bloco eu falei com vocês. Nesse bloco eu falei com vocês de legalidade, falei com vocês de impessoalidade e moralidade. Vamos continuar desenvolvendo princípios no nosso segundo bloco aí de direito administrativo. Sejam bem-vindos sempre e vamos passar aí. Eu quero carteira vermelhinha, hoje eu não trouxe a minha carteira vermelhinha para todo mundo. Eu sei que é uma ansiedade aí para vocês, mas eu tenho certeza que se você estudar,
Se você se manter atento e se você falar o que a gente indicar aqui em sala de aula, você vai estar mais do que preparado para essa prova de primeira fase. Até o próximo bloco, mais direito administrativo aqui, ó. Pode fechar, DJ.